Quando Bolsonaro era presidente, em nenhum momento ele perseguiu a família unipessoal, que é aquela família de uma pessoa só no cadastro do Bolsa Família. Quem é unipessoal nunca foi cortado no governo de Bolsonaro. Primeira coisa, nunca foi cortado, nunca passou por humilhação, perseguição, constrangimento, nada disso. O governo de Bolsonaro, na pandemia, aumentou o valor do Bolsa Família. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Na pandemia, o governo de Bolsonaro aumentou o valor do Bolsa Família. O Bolsa Família era R$50, R$80, né? Bolsonaro aumentou para 600 na pandemia. Tinha famílias que ganhavam 1.200, que eram as mães solo, e tinha família recebendo até R$1.800. Beleza. Depois que passou a pandemia, quando terminou a pandemia, Bolsonaro deu uma diminuída, né? Deu uma diminuída no valor, porque ele tinha subido por causa da pandemia, ele diminuiu, caiu de 600 para R$300. Quem lembra? Quem lembra aqui? No primeiro momento da pandemia, aumentou. No segundo momento, o Bolsonaro disse, não, a pandemia acabou, vamos baixar esse Bolsa Família para R$300. Quando o governo de Bolsonaro percebeu que a população, principalmente você, que é mãe de família do Bolsa Família, ainda tinha ficado com a renda baixa, o momento era difícil, era como se fosse um momento de um pós-guerra, porque as mães de família estavam a se recuperar, né, do pós-pandemia e tudo mais. Quando o Bolsonaro percebeu que as mães de família do Bolsa Família estavam precisando, né? Ele não contou conversa. Ele aumentou de 300 para R$600. Não foi o governo de Lula, não foi o governo de Lula que começou a pagar a Bolsa Família de R$600, não foi. Não foi o governo de Lula que pagou R$1.200 para as mães solo. Olha que pergunta boa minha amiga Grazi Lima está fazendo aqui. Grazi, obrigado. Você acabou de me ajudar, Grazi. Não foi o governo de Lula que começou a pagar o auxílio gás. Foi o governo de Jair Messias Bolsonaro quem começou a pagar o auxílio gás. Quem lembra? Foi o governo de Bolsonaro quem começou a pagar o auxílio gás. Foi o governo de Bolsonaro quem aumentou o Bolsa Família para R$600. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você aí, você que é mãe de família do Bolsa Família. Lula deu R$1 de aumento no Bolsa Família? Sim ou não? Escreva. Lula deu R$1, R$1 assim de aumento no Bolsa Família? Sim ou não? Escreva agora aqui, só para eu saber.
Lula cortou a família unipessoal da Bolsa Família? Sim ou não? Me responda, você que é mãe de família do Bolsa Família. Eu não recebo Bolsa Família, então não tem como eu saber. Lula cortou alguma família unipessoal, essa família de uma pessoa só? Sim ou não? O governo de Lula deu algum benefício para quem é mãe solo? A mãe solteira, chefe de família, com 2, 3 meninos para criar, sem marido ou sem companheira. O governo de Lula deu algum benefício aí para quem é mãe solo? Deu? Sim ou não? Escreva, por favor. Hoje eu quero pensar com todas as minhas seguidoras. Eu quero refletir, pensar. Outra coisa. O governo de Bolsonaro liberou um empréstimo do Bolsa Família, que era o empréstimo do Auxílio Brasil. Quem lembra? Tá lembrada? Eu, Giovanni, na época fui contra. Eu disse não. As mães de família do Bolsa Família não vão ter com que pagar esse empréstimo. Era um empréstimo do Auxílio Brasil, na época, né? Fui contra. Eu disse, não façam. Mas eu também disse, quem fizer o empréstimo do Auxílio Brasil, conte comigo. Eu vou respeitar, porque só você sabe das suas condições, eu não sei. Eu não sei as condições de vocês, eu não sei. Mas eu disse não. Vocês estão lembrados, né? Quando as mães de família do Bolsa Família fizeram esse empréstimo de Bolsonaro, era na transição, terminando o governo de Bolsonaro para começar o governo de Lula. Lula ajudou? Lula deu alguma ajuda a essas mães de família que ficaram enforcadas por conta do empréstimo? Você pode até dizer assim, Giovanni, elas fizeram, elas que se virem. Beleza. Eu posso dizer isso. Eu, Giovanni, posso dizer, porque eu não orientei elas a fazerem, eu posso dizer. Elas pediram para fazer, então vão ter que pagar, posso. Mas eu não fiz isso. Eu não passei na cara das minhas seguidoras. Fizeram? Se lasquem. Não fiz. Pelo contrário. Sabe o que foi que eu fiz? Tá lembrada? Eu comecei a vir aqui na internet e a dizer, Lula, ô Lula, ajuda aí essas mães de família que fizeram o empréstimo do Auxílio Brasil. Ajuda aí, Lula. Lula não moveu uma palha para ajudar as mães de família que fizeram o empréstimo do Auxílio Brasil. Lula não moveu uma palha para ajudar as mães de família que fizeram aquele empréstimo. Elas pagaram aquele empréstimo pelo pé. Era todo mês descontado. Lula poderia ter feito alguma coisa, porque Bolsonaro já tinha saído, o presidente agora era Lula. Mas por pirraça, por pura pirraça, o governo de Lula não moveu uma palha para ajudar as mães de família do Bolsa Família. Que Lula tem raiva de Bolsonaro? Beleza, Lula pode ter. Lula tem todo o direito de ter raiva de Bolsonaro e tal. Mas o que estava em jogo eram as mães de família do Bolsa Família. Nada a ver com Bolsonaro mais. Vocês estão entendendo a minha explicação, então?
Tu que está me assistindo aí, abençoada, você tá entendendo tudo que eu estou dizendo aqui, sim ou não? Escreva. Sim ou não? Tá dando para entender, gente, o que eu tô escrevendo aqui, o que eu tô falando aqui? Vou continuar. Durante todo esse período aí, porque vocês perceberam que eu contei aqui a história toda. Expliquei desde o início do Bolsa Família, desde o momento que esse Bolsa Família aumentou para R$ 600, expliquei tudo bem direitinho, não foi? Quem foi o jornalista? Agora a pergunta é para você, e você vai escrever aqui. Quem foi o jornalista que sempre esteve do lado da mãe de família do Bolsa Família? Escreva o nome dele aqui embaixo. Eu estou falando com você. Quem foi o jornalista que desde aquele momento ali sempre esteve aqui? Quem foi o jornalista que passou lado a lado com vocês e que está aqui agora com vocês, passando de novo toda essa provação aqui? Quem foi?